Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa 12ª aula da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza. Na aula de hoje nós vamos iniciar o tratamento dos elementos armazenadores de energia, começando pelos capacitores. Então, depois de fazer uma introdução sobre os elementos armazenadores de energia, nós vamos estar falando sobre o comportamento dos capacitores e dos indutores como elementos lineares. Em seguida, nós vamos discutir as grandezas elétricas mensuráveis no capacitor, corrente, tensão, energia e potência. E, na segunda parte dessa aula, nós vamos ver como ficam as associações série e paralelo de capacitores, bem como divisor de corrente e divisor de tensão. Então, a partir desse ponto no curso, nós vamos modificar nossos circuitos de tal forma a incluir novos componentes, Até então, nós estávamos vendo circuitos que continham somente fontes, sejam dependentes ou independentes, controladas ou não, e resistores, circuitos resistivos lineares. Agora nós vamos incluir o capacitor e o indutor, que são dois elementos que podem armazenar energia. Tudo bem? O capacitor vai armazenar energia no campo elétrico, o indutor no campo magnético. Então você pode ter armazenamento de energia na forma de uma tensão no capacitor e uma corrente no indutor. E dessa forma, eles são elementos que armazenam energia. Então, resistor é um elemento passivo que somente dissipa energia. O que significa isso? Vamos lembrar. O efeito Joule, corrente que atravessa um resistor é transformada em calor. Então, a energia é transformada em calor e, portanto, o material se aquece pelo aumento das vibrações moleculares do material devido à colisão com os elétrons e assim por diante no modelo clássico. Por outro lado, a fonte é um elemento ativo que vai gerar energia. Então ele vai estar fornecendo energia para o circuito. Um capacitor e um indutor, por outro lado, eles são elementos que podem somente armazenar energia. Eles podem, você pode carregar um capacitor, por exemplo, ele vai armazenar essa energia, depois ele, num outro momento, pode liberar essa mesma energia que você forneceu para ele de volta para o circuito, mas ele não está gerando energia. A energia que ele fornece, ele está simplesmente devolvendo a energia que foi fornecida a ele. Então tem essa distinção importante. Então esses elementos não podem nem gerar, nem dissipar. Se se tratar de capacitor e indutor ideal, eles vão somente armazenar energia e eventualmente devolvê-la para o circuito. A gente tem aqui os símbolos do capacitor, representando aí as placas paralelas separadas por um isolante ou um material dielétrico, um material que não conduz eletricidade. Também tem o símbolo do indutor, esse símbolo aqui. A ideia é a gente perceber que os capacitores e indutores são elementos passivos, lineares e, além disso, dinâmicos. Então, o que significa eles serem elementos passivos? Um capacitor, por exemplo, é um elemento passivo porque ele não gera energia. Então, uma fonte, por exemplo, gera energia. Um amplificador, que é um elemento ativo, em contrapartida, ele vai amplificar um sinal. Então, portanto, ele vai despender energia para fornecer essa energia para o sinal ser amplificado. Por outro lado, um capacitor vai somente armazenar energia e devolver essa mesma energia que ele armazenou para o circuito, mas ele não está gerando energia, então não se trata de um elemento ativo e sim um elemento passivo. Um elemento linear é caracterizado por uma equação de reta, uma equação dessa forma. Então a relação com a variável independente vai ser através da multiplicação por uma constante. Para um resistor, a gente vê claramente que V é igual a RI, sendo a resistência parâmetro que não varia no regime linear. Você vê que a relação entre tensão e corrente é linear. Se você fizer um gráfico da tensão pela corrente, você vai ter uma linha reta. Mas, além disso, elementos que são descritos por uma relação Y igual a K vezes a derivada do parâmetro independente com relação ao tempo, também são elementos lineares. Talvez isso não seja tão claro de ver, mas é o fato. Então, considerando isso, elementos descritos por uma relação desse tipo também são lineares, a gente tem que ir para um capacitor, a corrente está relacionada com a tensão por uma equação desse tipo, I igual a C derivada da tensão com relação ao tempo, tensão entre os terminais do capacitor. No indutor, a tensão entre os seus terminais, na convenção passiva, vai ser L dI dt, derivada da corrente que percorre o indutor no tempo. Então você vê que são equações desse tipo aqui e trata-se
de uma equação de reta, se a gente considerar como variável independente, tá, a derivada da grandeza elétrica com relação ao tempo. Então, se o parâmetro independente fosse dV dt, você vê que isso aqui é uma relação linear, né? Se o parâmetro independente é d e dt, nesse caso, a mesma coisa. Tá? Isso fica ainda mais evidente quando a gente tratar o capacitor e o indutor, tá, em regime harmônico, né, no domínio da frequência. Então você vai ver que a relação tensão-corrente se torna de fato linear. Então são elementos lineares. Além de ser passivos e lineares, capacitores e indutores são elementos dinâmicos. O que significa ser elemento dinâmico em contraposição a um componente estático, né? Dinâmico dá a noção de variação ou modificação da condição, do estado ao longo do tempo. Então, um capacitor e um indutor podem trocar energia com o circuito no qual eles estão localizados, né? Ora, eles recebem energia do circuito, então eles vão estar armazenando energia, e em outros instantes eles vão fornecer de volta essa energia para o circuito. Tá claro? Então tem esse comportamento dinâmico. Então vamos considerar o que acontece quando a gente conecta um capacitor, placas paralelas separadas por um meio não condutor, a uma fonte. A gente está considerando a princípio aqui uma fonte DC, embora os capacitores vão ter múltiplas aplicações em circuitos AC, mas é interessante a gente considerar isso para entender o comportamento dinâmico do capacitor. Tá? Se você conectar então o capacitor a essa fonte, a fonte vai carregar o capacitor. A corrente que vai existir inicialmente aqui, gerada por essa fonte, vai fazer com que cargas positivas se acumulem aqui, não é isso? Porque se a corrente está fluindo nesse sentido, e cargas negativas se acumulem na outra placa, elétrons se movem no sentido contrário ao da corrente, tá? Então você tem um acúmulo de cargas positivas, né, na placa está conectada ao terminal positivo da fonte, e cargas negativas na placa que está conectada aqui, nesse caso, ao terminal negativo do gerador. Então as placas adquirem cargas elétricas numa proporção direta com a tensão aplicada. Se você aumentar a tensão dessa fonte, mais cargas positivas vão ser acumuladas aqui e mais cargas negativas vão ser acumuladas aqui, com uma relação linear. E é justamente essa relação que define a capacitância, né? De tal forma que a relação da carga acumulada em uma das placas aqui, em módulo, vai ter uma relação com a tensão, que é uma relação linear, cuja inclinação da reta é a capacitância, né? Então, a capacitância C é a carga acumulada por unidade de tensão aplicada, C igual a Q sobre V. Além disso, a gente já sabe que a capacitância pode ser calculada em função dos parâmetros elétricos do material dielétrico que separa as placas, né? O epsilon, a área da seção reta das placas e a distância D entre as placas, por uma equação desse tipo aqui. Lógico que se você aumentar demais a tensão que você está aplicando aqui da fonte, né? Vamos imaginar aí kilovolts, megavolts, vai chegar um ponto em que essa relação deixa de ser linear. Você tem, por exemplo, uma saturação da quantidade de cargas que você consegue depositar, né, colocar nas placas, e daí a equação deixa de ser de uma reta. Mas, para todos os efeitos, nós vamos considerar nesse curso que nós estamos na região linear, tá? Na região em que a resposta, né, de Q com relação a V é uma linha reta ou pode ser aproximada por uma linha reta. Então isso aqui é válido. Tudo bem? Além disso, a gente vê aqui da equação, né, C igual a Q sobre V, que a unidade da capacitância é Coulomb por volt, que é igual a Farad. Tá? 1 Farad é igual a 1 Coulomb por volt, é a unidade da capacitância. Então, pessoal, quando um capacitor está sendo carregado ou descarregado, isso vai levar um tempo que vai depender do contexto aí do circuito em que o capacitor está localizado, né? Então vamos imaginar que a gente tem duas situações aqui. Um capacitor que está sendo carregado por uma bateria, né? Essa bateria aqui, possivelmente ela tem uma resistência interna, ou essa resistência pode representar um resistor do circuito mesmo, mas sempre uma fonte real vai ter uma resistência interna. Inevitavelmente você vai ter uma resistência séria aqui no seu circuito. O tempo que o capacitor vai levar para se carregar, então imaginando que o terminal positivo
da bateria está esse lado e o negativo desse lado, né? O tempo que vai demorar para o capacitor se carregar, né, com uma carga completa e apresentar nos seus terminais a mesma tensão da fonte, que é o que eventualmente vai acontecer aqui, vai ser finito. Então aqui a gente tem uma curva de carga que representa a carga nas placas do capacitor em função do tempo. Conforme ele vai sendo carregado e a tensão entre os seus terminais vai se aproximando da tensão da fonte, você vai tendo uma corrente cada vez menor e, por um tempo muito grande, o capacitor vai estar praticamente carregado e a diferença de potencial entre os terminais dele vai ser praticamente a tensão da fonte. Agora, se a gente pegar esse mesmo capacitor que está previamente carregado aqui e conectar ele a um circuito que é só um capacitor com uma resistência série e fechar essa chave aqui, então esse circuito que está ilustrado aqui embaixo, o capacitor, logicamente, ele vai descarregar e daí você vai ter uma corrente fluindo no sentido contrário, porque essas cargas positivas aqui vão tender, a gerar uma corrente no sentido anti-horário aqui, de forma a neutralizar essas cargas negativas. Tudo bem? Na verdade, a gente sabe que se isso aqui for um fio condutor, vão ser os elétrons que vão vir daqui para cá, e neutralizar as cargas positivas, mas você vai ter essa corrente e vai ter essa descarga do capacitor. De novo, isso aqui vai acontecer num intervalo de tempo finito, que vai depender, além da capacitância do capacitor, do circuito em que o capacitor está localizado e, por exemplo, dessa resistência aqui nesse caso. Isso a gente vai ver mais para frente. Então note que nesse segundo caso aqui, como você não tem fonte, o capacitor descarrega e uma corrente flui pelo circuito até o ponto em que as cargas nas duas placas se anulam e isso é a descarga do capacitor. Então o capacitor se descarrega também, ele pode ser carregado, mas em contraste com uma bateria, a gente vê aqui do lado, só para comparação, a curva que você teria aqui da tensão entre os terminais de uma bateria e a tensão no capacitor que está sendo descarregado. A bateria, ela provê energia durante um intervalo de tempo, devido a uma reação química que acontece ali no interior dela, reações aí de oxirredução, você tem o eletrólito e assim por diante, e daí essa bateria vai estar provendo uma tensão relativamente constante durante o intervalo de tempo, que pode ser a duração da vida da bateria, ou se ela for recarregável, um certo intervalo de tempo, depois você pode recarregar ela, mas daí essa tensão vai cair de uma forma mais abrupta. A tensão que você carregar no capacitor, ele vai cair de forma mais contínua e ele não está acontecendo nenhuma reação química, nem geração de corrente através de reação química, Você só armazenou cargas aqui entre as duas placas que estão separadas por um material que não é condutor, Então, quando você coloca esse capacitor no contexto que ele pode ser descarregado, ele vai se descarregar de forma contínua, parecida com isso aqui. Então, uma distinção importante, O capacitor não está fornecendo energia, não está acontecendo nenhuma reação química para ele gerar a tensão na saída, ele está simplesmente sendo descarregado. Então, a partir dessa relação linear entre carga e tensão aplicada entre os terminais do capacitor, vai gerar um acúmulo de cargas de tal forma que a carga acumulada vai ser a capacitância vezes o V. A gente pode obter as relações entre as grandezas no capacitor. Então a corrente, a gente sabe que é a derivada da carga no tempo, dQ dt, que atravessa a seção reta de um fio, por exemplo. Se a gente derivar essa expressão aqui no tempo, assumindo que a capacitância de um dado capacitor é constante, o que vai acontecer se você não mudar o material dielétrico, a distância entre as placas e a área das placas, C é constante no tempo, isso aqui vai se tornar, a derivada disso aqui no tempo vai se tornar C, que é uma constante, vezes dV dt. Então a relação clássica aqui entre corrente e tensão num capacitor, I igual a C dV dt. Para obter a tensão, a gente inverte isso aí e integra. Então daí você vai ver que a tensão é igual a isso aqui, V de T0, que é a tensão inicial, a tensão no tempo inicial, mais 1 sobre C, vezes a integral desde T0, o tempo inicial, até T, de I dt. Esse V de T0, o que seria esse cara aqui? Você poderia mostrar que ele é igual a 1 sobre C, vezes a integral de T igual a menos infinito, até T0, de I dt. Ou seja, isso vai te dar a tensão inicial no capacitor devido à carga que ocorreu, a corrente que fluiu ali no circuito,
desde, né, do tempo igual a menos infinito até um tempo inicial. Então, por isso que isso aqui é a tensão inicial, né? O quanto ele se carregou aí de t igual a menos infinito até esse tempo inicial, e vai ter uma tensão remanescente aí, essa tensão é V de t0, tá? Pode ser que ela seja zero, então nesse caso aí, V de t vai ser simplesmente esse segundo termo aqui. Isso aqui poderia ser escrito de forma alternativa, considerando os dois termos, como uma única integral, né? Algumas vezes você vai ver nessa forma aí, para t indo de menos infinito até t, né? De I dt. Poderia chamar de t' aqui, né, para distinguir do t ali, mas dá para entender do contexto, certo? As outras grandezas que nós precisamos obter aqui são a potência e a energia armazenada no capacitor, né? A potência é fácil de obter, ela simplesmente V vezes I, né? A tensão entre as placas vezes a corrente que está fluindo, potência instantânea. E a energia, se a gente lembrar que a potência é igual à taxa de energia entregue, gasta, despendida ou até armazenada no tempo, a energia pode ser obtida integrando a potência. Então a energia W vai ser a integral de menos infinito até o tempo t da potência no tempo. Nós estamos de posse dessas informações. A energia é dada por isso aqui, integral da potência no tempo, e P igual a V vezes I. Bom, a gente pode substituir I aqui pela expressão que relaciona a corrente com a tensão no capacitor, que é I igual a C dV dt. Que a gente acabou de determinar essa expressão. Então, fazendo essa substituição, você vai ter V vezes C dV dt, tá? Como sendo a potência instantânea associada com o capacitor. Então, de posse disso, a gente pode voltar na expressão e substituir P, tá? Como a capacitância C é constante, ela fica de fora da integral, então você vai ter a integral de V vezes dV dt no tempo, desde menos infinito até o tempo t. A gente pode resolver isso aqui de algumas formas distintas, mas se a gente perceber que esse termo aqui, tá? Ele é igual a 1/2 da derivada de V quadrado no tempo, né? Como é que a gente vê isso, né? Isso aqui é igual a derivada do primeiro, V vezes V, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro e o segundo são V, tá? Então isso aqui vai dar 1/2 de 2 vezes, né, a V vezes dV dt. Vocês podem verificar isso aqui, né? 2 corta com meio e você acaba com V vezes dV dt. Tá? Então, a gente pode usar isso aqui, né, no lugar, tá, desse termo aqui, e você vê que é a derivada no tempo de V quadrado. Então, portanto, se você está integrando no tempo, né, isso vai dar V quadrado, lógico, né, com 1/2 multiplicando, então 1/2 de V quadrado calculado, né, em t igual a menos infinito, em t igual a t. Você tem essa expressão aqui. Se a gente considerar que V de t igual a menos infinito é zero, a gente obtém que a energia armazenada no capacitor é simplesmente 1/2 de C vezes V quadrado. Então essa expressão é muito importante, tá, para a energia armazenada no capacitor, 1/2 de C vezes V quadrado. O capacitor, como elemento ideal, não dissipa energia. Se você carregou um capacitor, né, imagina que você fechou a chave e carregou o capacitor, depois abriu a chave de novo e não tem caminho por onde essa carga escapar, ela vai ficar nas placas infinitamente. Isso no elemento ideal. A gente sabe que no elemento que é possível fabricar, no elemento real, sempre você vai ter um caminho para a corrente e eventualmente ele acaba se descarregando, né? É interessante a gente dar uma olhada um pouco mais a fundo, com um pouco mais de detalhe, no ciclo de carga e descarga do capacitor, ele sendo carregado e descarregado. Então aqui em cima a gente tem o carregamento, tá? Imagina que num instante de tempo, t igual a zero, essa chave aqui fechou e a bateria começou a carregar o capacitor, começou a passar uma corrente, né, carregando as placas aqui com carga positiva do lado esquerdo e a outra placa do lado direito com carga negativa. Vai fluir uma corrente igual a C dV dt, mas num tempo inicial, exatamente no tempo igual a zero, quando a chave acabou de fechar, você não tem carga nenhuma nas placas do capacitor. A partir desse instante, ele começa assim a se carregar, né, mas sem T igual a zero, a tensão entre as placas é nula. Aí ele vai se carregando, você vai acumulando cargas aqui desse lado e aqui desse outro lado. Até que ponto? Um tempo muito grande, um t igual a infinito, você vai ter basicamente a tensão que a fonte está gerando, que é
V0, entre os terminais positivo e negativo da fonte, caindo aqui entre os terminais do capacitor. Nesse ponto, não vai fluir mais corrente pelo circuito. Imagina se a gente considerar aqui, né, que esse nó aqui do circuito está aterrado, a gente vê que a tensão, portanto, se o capacitor se carregou até o ponto em que a tensão através dele é V0, a tensão nesse ponto vai ser V0. Por outro lado, esse ponto aqui está aterrado e a fonte está fornecendo também uma tensão V0, então a tensão nesse outro ponto aqui também é V0. Você tem V0 nesse nó aqui, V0 aqui. Então a diferença de potencial entre os terminais do resistor é zero e você vê claramente que não vai fluir corrente. Tudo bem? Além disso, e a partir desse ponto, né, a diferença de potencial entre os terminais não tem como aumentar mais. Então a gente, além disso, pode ver o seguinte, né? Se V0 não vai aumentar além da tensão que a fonte está provendo, V0 vai permanecer constante, né? Só que a corrente é igual no capacitor é igual a C dV dt, só que a tensão está permanecendo constante em V0, não varia, né? A derivada de uma constante é nula, portanto, isso, né, reafirma o que a gente já viu de que a corrente é nula. Tá? Ok, então, uma vez que o capacitor está carregado, né, não está se descarregando nem se carregando, ele é equivalente a um circuito aberto. Isso é fundamental. O capacitor carregado, do ponto de vista do circuito, ele é um circuito aberto. Então, isso daqui. Agora, se a gente retirar a fonte, né, a bateria, e criar um caminho para fluir corrente, tem uma resistência séria aqui, tá, e o capacitor se encontra nessa situação inicial aqui em que ele está carregado, é o que a gente falou, né? Em t igual a zero, tá, nesse tempo inicial agora, esse novo tempo inicial, o capacitor está carregado e apresenta uma tensão V0 entre seus terminais, né? V vai ser igual a V0. Mas uma corrente vai fluir no sentido de descarregar o capacitor, tudo bem? Se isso aqui for um condutor metálico, a gente sabe que os elétrons vão fluir aqui no sentido horário, né? E anular essas cargas positivas aqui, e no final, em t igual a infinito, a tensão entre as placas vai se tornar nula. É instrutivo a gente ver esse mesmo ciclo de carregamento e descarregamento em termos do gráfico da tensão ao longo do tempo, né? Então, como a gente viu, o circuito no estado inicial que você acabou de fechar a chave, mal começou a passar corrente, a fluir corrente, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é zero. E a partir desse ponto ele vai se carregando, né, até que, por um tempo muito grande, a rigor t igual a infinito, né, a tensão da fonte está caindo entre os terminais do capacitor e daí ele se encontra carregado. A tensão vai subindo cada vez mais devagar, porque, né, quanto maior a tensão que você tem entre as placas, menor a diferença de potencial aqui, você pode imaginar, entre os terminais desse resistor, e menor a corrente que vai fluindo aqui, tá? Menos carga vai fluindo aqui para carregar as placas, né, até o ponto que a tensão satura em V0. Uma vez que chegou nesse ponto, de novo, não flui corrente, e daí você pode considerar aqui o capacitor como um circuito aberto, a tensão entre seus terminais se mantém constante, tá, em V igual a V0, até o ponto em que você conecta esse capacitor num circuito que ele pode ser descarregado. Aí o circuito vai se descarregar e você vai ter uma corrente no sentido contrário, né? Aqui a corrente está fluindo no sentido horário, aqui no anti-horário, de tal forma que essa carga do capacitor vai ser descarregada, né? Isso não vai se dar de forma instantânea, como poderia indicar aqui essa linha tracejada em azul, né? Mas vai também ser um descarregamento suave, tá? Através de uma curva contínua como essa daqui. Por que isso não acontece instantaneamente, né? Imagina que essa tensão variasse desde V igual a V0, que é essa situação aqui, até V igual a zero, que é quando o capacitor está completamente descarregado instantaneamente. A corrente, nesse caso, seria a corrente no capacitor, a gente sabe que é C vezes dV dt, mas a tensão está variando instantaneamente, então ela está indo de um valor finito até zero, né, instantaneamente. Então isso representa uma derivada que é infinita, tá? Se a derivada é infinita nessa expressão, né, C vezes algo que é infinito vai dar infinito, então você tem uma corrente infinita. Então, para o capacitor
se carregar instantaneamente, você teria que ter uma corrente infinita, o que implica uma potência, né, uma energia infinita. Isso nunca vai acontecer, tá? Então sempre o capacitor vai se descarregar dessa forma contínua. Quanto aos tipos de capacitores, você tem diferentes tipos, vão variar aí de acordo com o dielétrico que separa os dois condutores aí do capacitor e a forma de fabricação. Então dá para citar aí capacitores cerâmicos, de poliéster, capacitor eletrolítico, de tântalo, capacitor a óleo, capacitor variável. Então esses diferentes tipos de capacitores, eles vão ser mais recomendáveis, né, para diferentes tipos de aplicação, né? Capacitores eletrolíticos, por exemplo, com valores maiores, você pode usar bastante em fontes de alimentação. Outros tipos de capacitores são mais apropriados para acoplamento de sinal de áudio, e assim vai, né? Tem muitas aplicações em engenharia elétrica e esses capacitores vão ter características distintas, inclusive em termos dos efeitos parasitários, né? Efeitos parasitários que existem aí, resistência séria e assim por diante. Então uma classe importante é a dos eletrolíticos. Capacitores eletrolíticos, eles têm efeitos parasitários bem grandes, então para algumas aplicações eles não são tão desejáveis. Por outro lado, eles permitem, devido à forma como eles são fabricados, né, você ter altíssimos valores de capacitância para um capacitor que é relativamente pequeno. Pela própria forma como eles são fabricados, eles apresentam polaridade, então necessariamente você vai ter que colocar ele no circuito, tá, com a polaridade adequada, né? Você tem aqui o terminal positivo e o negativo, tá? Pode estar indicado de diferentes formas, terminal negativo dessa forma, ou dessa forma curva, e você vai colocar ele no circuito de tal forma que o terminal positivo está no potencial maior do que o negativo. No dispositivo, isso está indicado da seguinte forma: normalmente o terminal negativo ele é o mais curto, ou você tem um sinal de menos com uma seta apontando para esse terminal negativo, né? Você tem duas variações, o radial, que é esse aqui, as duas perninhas saem pelo mesmo lado, o axial, uma perna de cada lado, mas você vê, né, mesmo no axial, você tem uma seta aqui indicando, né, qual que é o terminal negativo. Tá? E você tem que obedecer essa polaridade no seu circuito, se você tem potenciais DC no circuito. Além disso, no corpo do dispositivo é indicada a máxima tensão de trabalho, né? Por exemplo, 15 volts DC, né, ou 35 volts DC. Tá? Então você quer operar, né, no máximo, nessa tensão máxima. Né? Se você ultrapassar essa tensão, o capacitor vai deixar funcionar adequadamente.